esquina. Lucas 10, 25 diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai tu e procede de igual modo. Amém, queridos? Quantos podem dar glória a Deus por esta mensagem? Terça-feira nós já começamos a falar sobre cuidar. Nesses dias esse assunto tem me despertado. Então no Redil eu falei um pouco sobre a importância de nós cuidarmos bem nesses dias, de nós desenvolvermos esse princípio tão importante que o Senhor nesses dias tem nos desafiado. São muitos os que chegam nesses dias para a igreja, amém? São muitos. Mas na verdade eu fico com a palavra que outro dia o pastor Zé Carlos pregou e disse assim: todo mundo precisa de ajuda. Eu gostei desse negócio. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de alguém para ser bênção na sua vida. Então por isso na Bíblia há N versículos que diz: ajudai uns aos outros, consolai uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, ofertai uns na vida. Então são muitos. E essa parábola aqui, esta parábola, ela nos fala de cuidado. Ela nos fala de um homem que caiu na mão de salteadores. Eles roubaram-lhe, feriram-no e deixou-o semi-morto. Ele descia de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia diz então que passou um sacerdote, passou um levita e nada fizeram. Depois passou um homem chamado Bom Samaritano. Esse é o nome dele, certo samaritano, diz a Bíblia. E então esse certo samaritano, ele se compadeceu daquele homem, desceu da sua cavalgadura, do seu cavalo ou do seu camelo. E então ele viu e aproximou e ali
curou os seus ferimentos, colocou sobre o seu animal e foi e levou-o para uma hospedaria. Depois tirou 2 denários e entregou àquele senhor da hospedaria e disse: cuida bem dele. Você pode dizer comigo: cuida bem dele. E se ficar mais caro, se você gastar mais, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Diga assim comigo: eu vou voltar. Tem revelação aqui, hein? Eu vou voltar. Então isso é interessante. Eu vou voltar, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar. Amém? Então, nesses dias eu tenho me atentado para esse aspecto tão importante. E esta parábola, ela tem alguns ensinamentos para nós. Esta parábola, ela nos fala de 6 personagens. E estes 6 personagens têm lições tremendas que nos ensinam nesses dias. 6 personagens, cada um deles, nós podemos aprender com eles. Então, o primeiro personagem é o intérprete da lei. Um especialista na explicação da lei de Deus, um exímio, um expert, um doutor, um conhecedor da palavra, um homem cheio de entendimento, que se levanta para colocar Jesus à prova, que se levanta com uma pergunta que pode ser que seja um pouco que astuta: o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor diz o que diz as Escrituras. E ele então disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O propósito dessa parábola era para que Jesus viesse a mostrar para ele quem era o próximo dele. E ele então pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E então Jesus começa a contar essa historinha. Jesus sempre falou por parábolas. Jesus sempre usou uma figura. Jesus sempre pregou por metáforas. E então Jesus começa então a contar essa história para ele, falando de um homem ferido. Então esse primeiro personagem aqui, o seu intuito era de colocar Jesus à prova. Um homem conhecedor, um homem cheio de entendimento, um homem que tinha conhecimento, mas não tinha vida. E eu vou chamá-lo de religioso. Um homem religioso, que tinha bastante conhecimento da letra, que era o cara, vamos dizer assim, na linguagem jovial, conhecedor da palavra de Deus. Muito conhecedor, um exímio na explicação da lei de Deus naqueles dias. Só que era um homem religioso, que não tinha uma vida prática, que tinha conhecimento, que tinha teoria. E eu tenho dito nesses dias que nós estamos com tantas palavras abençoadas. Nesse púlpito aqui tem muitas pessoas passando por aqui, muitos pastores tão tremendos, que tem uma palavra tão poderosa. Nós entramos no carro, se você liga a rádio, tem N rádios que tem uma boa palavra para você. Se você liga a televisão também, você tem uma boa palavra para você ver e ouvir.
Mas olha aqui para mim, glória a Deus por tantas palavras, mas nós nesses dias precisamos viver uma vida prática. O meu dia a dia, as minhas atitudes têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. A minha pregação, aquilo que eu prego aqui nesse domingo, aquilo que você ouve aqui, isso tem que se tornar algo prático no seu dia a dia. Nós não podemos ter apenas a teoria. A teoria não vai gerar vida. A teoria não vai gerar transformação. Nós precisamos, de fato, no nosso dia a dia, refletir a imagem de Jesus através dos seus ensinamentos, através da sua palavra. Como diz Kate Phillips, e eles andaram com ele durante 3 anos, e eles viram ele viver a vida que ele ensinava. Quantos pode dar glória a Deus por isso? Os seus discípulos andaram com ele, e de repente naquela caminhada de 3 anos, eles começaram a observar que ele vivia o que ele pregava, o que ele ensinava. Oh irmãos, eu não sei você, mas eu nesses dias eu tenho buscado isso para a minha vida. Bispo, é fácil? Não é fácil, mas é possível, porque nós temos o Espírito Santo conosco. E eles andaram com ele. O meu dia a dia, o seu dia a dia tem que ser muito parecido com o evangelho que nós pregamos, com a fé que nós cremos. O meu dia a dia e o seu dia a dia tem que parecer com um cristianismo vivo. Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. O religioso, ele tem muito conhecimento. O religioso, ele até é eloquente. Então, se você vê alguém eloquente, que chama a atenção de muitos, deixa eu falar para você, cuidado. Que o ser eloquente não significa que é um homem de Deus. Como é que eu vou conhecer um homem de Deus? Olhe para ele lá na casa dele. Procura a esposa dele, quem ele é. Como é que eu vou conhecer se um jovem de Deus, você que é jovem, e se ele é um homem de Deus para me casar com ele? Pergunta para o pai dele, para a mãe dele, quem ele é. Você quer conhecer se o camarada é um homem de Deus? Vai lá no trabalho dele e vê se ele de fato manifesta a vida, ou se de fato ele é um oculto. A minha filha está trabalhando com um grupo de advogados, e ela não sabe, mas por 3 vezes ela já falou de uma advogada lá. Ela chegou e disse assim: pai, a mulher tem dia que não almoça. A mulher tem dia que na hora do almoço dela, ela debruça a cabeça e ela ora 1 hora. Aquele que tem vida, ele deseja a palavra. Aquele que tem vida, ele deseja ir para a presença. Aquele que tem vida, ele deseja ir para o culto no domingo. Quando chega no domingo, é uma alegria para ele, porque aquilo está dentro dele, aquilo está fluindo dentro do seu homem interior. Mas o religioso não, o religioso, ele não ora.
O religioso, ele vai 1, 2 vezes no culto, e para ele está bom. O religioso, ele faz de conta, ele diz que tem, mas na verdade não tem, e até engana. O religioso é um sepulcro caiado, é bonito por fora, até parece que é, mas lá dentro está podre, tem nada, está fedendo. Mas glória a Deus, que Deus está levantando uma igreja nesse lugar, uma igreja sedenta, uma igreja que não só ouve, uma igreja que não apenas tem o conhecimento, mas que tem a vida de Deus, que vive uma fé prática, que vive um dia a dia conivente com a palavra de Deus. E o segundo personagem dessa história é Jesus, aquele que respalda todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que tem poder para alcançar o homem no seu mais íntimo, aquele que gera força para que no momento de luta, no momento de prova, nós possamos caminhar dando glória a Deus, como diz o nosso amado irmão. O segundo personagem dessa história é o que conta a parábola, é o que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Nome que está acima de todo nome, nome poderoso, nome pelo qual toda língua o confessará, nome pelo qual todo joelho se dobrará. Jesus, neste nome tem poder. E deixa eu falar para você, nós estamos vivendo dias que nós precisamos falar mais desse nome, nós precisamos buscar mais desse nome, porque é esse nome, é nesse nome que nós encontramos todos os recursos para as nossas vidas. Jesus, nesse nome há poder, nesse nome há poder. Meu Deus, como nós precisamos declarar esse nome nesses dias, como nós precisamos aproximarmos mais de Jesus nesses dias. Esse nome é Jesus que tem poder para mudar a nossa história. Ele tem poder para mudar a nossa história. Olha aqui para mim, Deus tem poder para mudar a sua história. Você pode dar glória a Deus por isso. Ele é o nosso pastor, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu falo que Ele é o pão vivo que desceu do céu, eu estou falando de alguém que alimenta, alguém que sacia nossa fome, alguém que supre as nossas necessidades. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, que dá vida ao mundo. E quando nós falamos que Ele é o nosso pastor, nós estamos falando de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que nos leva a pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma. Um Deus que de fato nos leva a descansar, que nos livra de todo mal. Podemos até passar por vales da morte, mas o seu bordão e o seu cajado nos consola. E não apenas nos consola, mas Ele nos prepara uma mesa
na presença dos nossos adversários. E não apenas prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, mas o nosso cálice transborda. E não apenas o nosso cálice transborda, mas a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso Deus, Jesus. Jesus. E quando nós falamos de caminho, nós estamos falando daquele que tem nos preparado para caminhar numa vereda de bênçãos, mas com o propósito de nos levar para a vida eterna. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Vocês estão com saudade de ver eu cantar? Então vamos lá. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vocês cantam melhor, vamos lá. Falei? Mais uma vez. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome que importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. E o terceiro personagem nos fala de certo homem. Certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele então foi ferido. Estava caído, estava no chão, estava prostrado, estava machucado. Estava ali aquele homem. E esse homem retrata muitas vezes a realidade de muitos. Muitos nesses dias que também descia de Jerusalém para Jericó. Jericó, lugar das palmeiras, lugar das fragrâncias, lugar aos olhos muito atrativo. Muitos estão assim, desta forma, que descia, mas caiu nas mãos do inimigo. Muitos nesses dias estão feridos porque foram frustrados, de repente num relacionamento que não deu certo, foram frustrados porque sofreram uma derrota, estão feridos porque nesses dias não têm conseguido vencer. Muitos se encontram nesta situação nesses dias. E muitos estão mesmo dentro da igreja. Não estava vindo de Jerusalém para Jericó, mas estava em Jerusalém mesmo. Me permita fazer um simbolismo aqui. Muitos estão dentro da igreja nesses dias e estão feridos, estão machucados. Deixa eu falar para você, Jesus está aqui nesta noite. Eu acabei de dizer que o Senhor Jesus cura. Eu acabei de dizer que o Senhor Jesus restaura. Eu acabei de dizer que Jesus, Ele pode todas as coisas. Eu disse, de repente você foi roubado. O texto diz que esse homem foi roubado. De repente você está aqui e foi roubado também. Quem disse que nós não passamos por momentos difíceis? Quem disse que nós estamos imunes? Eu tenho o maior temor para liderar esta igreja. Eu clamo pela misericórdia de Deus todos os dias. Porque nós não estamos imunes, queridos. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Por isso nós precisamos ter essa vida de vigilância.
Mas o melhor é que isso é por um momento. O Espírito Santo está por aí. E se você se levantar nesta noite e reconhecer, discernir, onde você precisa de uma ação de Deus e buscá-la, Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer na tua vida. Deus é Deus que transforma. Deus é Deus que muda a nossa história. Deus é Deus que nos sustenta nos momentos de lutas e dificuldades. Quantos nesse lugar precisa de uma ação de Deus? Eu vou fazer mais uma pergunta. Quantos nesse lugar precisa de uma ação de Deus? Então receba esta palavra. O Espírito Santo está nesse lugar para te alcançar nesta noite, para te tocar nesta noite. Ele tem poder. Receba de Deus nessa noite. Se o sacerdote passar e não se atentar, se o levita passar e não se atentar, Deus levanta bons samaritanos para te levar para Jesus, para que a obra possa acontecer na tua vida. E o quarto personagem, o quinto personagem são semelhantes. Eles são parecidos. É o sacerdote que passou. E a Bíblia diz que ele passou de largo. E depois do sacerdote veio o levita. E também semelhante passou de largo. Era eles que precisavam parar. Era eles que precisavam ter a atenção, a atitude. Era eles que precisavam ter o sentimento dentro deles para cuidar do próximo. Mas eles passaram de largo e eu coloquei o nome deles, de negligência. Como que é o nome desse sacerdote, bispo? Negligência. Como que é o nome desse levita, bispo? Negligência. E nós não podemos negligenciar o chamado que Deus tem para nós nesses dias. Há uma missão para mim, há uma missão para você cumprir nesses dias. Nós não podemos negligenciar aquilo que é para nós, aquilo que é para mim, aquilo que é para você fazer. De repente esse ferido está lá na sua casa. De repente ele está tão próximo de você. Eles não tiveram sensibilidade. Foram negligentes. Deus tem um chamado para nós. Deus tem um chamado para você nesses dias. Deus tem um chamado para esta igreja nesses dias. Deus tem uma missão para mim, uma missão para você. Deus tem uma missão para você como marido. Deus tem uma missão para você como esposo. Deus tem uma missão para você como mulher. Deus tem uma missão para você como mãe. Deus tem uma missão para você como um homem de negócios, um homem profissional. Deus tem uma missão para você no seu ministério. Deus tem algo especial para realizar através das nossas vidas. E só vai fazer acontecer quem se levantar. Quem estiver com a revelação. Quem estiver discernimento. Quem estiver sensibilidade. E o sexto personagem é o bom samaritano. Diga assim comigo, bom samaritano. Certo homem que descia. Certo homem. O improvável. Não era ele. Não era ele.
dele. Mas ele se posicionou. O bom samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo pagão. Mas é interessante como os samaritanos surpreenderam os discípulos de Jesus e os fariseus e também o Senhor. Então esse homem improvável para. Esse homem improvável para, dá atenção, desce do seu animal. E Deus tem levantado improváveis nesses dias. Deus tem levantado pessoas simples, pessoas que não são para ser. Deus tem levantado simples, pessoas simples para envergonhar as sábias. Deus usa as coisas simples para envergonhar as sábias. Deus tem levantado pessoas nesse lugar que aos nossos olhos até parece que não é. Que Deus nos perdoe. Eu acho que eu já pequei nisso. Eu não sei você, mas eu acho que eu já pequei nisso. Mas é incrível o que Deus está fazendo nesses dias. Não é o estudioso, não é o cara, não é o eloquente. São as pessoas simples, humildes, de sem muito entendimento, que nesses dias Deus tem levantado para edificar uma igreja forte nesse lugar. Os improváveis. Tem um improvável aí do seu lado? Tem. O irmão não vai brigar de você falar improvável, não. O irmão não vai brigar, não. Se ele brigar, você fala: meu irmão, fala com o bispo, porque foi ele que veio com esse negócio. Deixa eu falar para você, tem um improvável aí do seu lado. Olhe para ele. Deixa eu falar para você, aquele que não utiliza as suas próprias forças, aquele que não fala de si, mas é aquele que age na força do Senhor, é aquele que usa da palavra de Deus, é aquele que nesses dias tem sido instrumento nas mãos de Deus, é aquele que parece que não é, parece que não é aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, Deus está dizendo: é esse mesmo que eu vou levantar, é esse mesmo que será um instrumento nas minhas mãos, é esse mesmo que eu vou levantar nesses dias, nesse século, onde tudo está parecendo perdido, mas eu o levantarei para que ele possa edificar o meu reino nesses dias. Onde estão estas pessoas? Levanta a sua mão e dê um glória a Deus por isso. Dê um glória a Deus por isso. Dê um glória a Deus por isso. Deus levanta. Deus levanta. Se o homem não se manifestar, as pedras falam. Deus levanta pessoas. Eu sou um improvável. Só a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Convenha que Ele cresça e que eu diminua. Convenha que não seja o meu braço, mas que seja o braço dele. Que não seja a minha boca, mas que seja a boca dele para falar com você todos os domingos aqui neste lugar. Que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra dele falando ao teu coração, para que você possa sair daqui diferente. Para que essa palavra possa gerar transformação na sua vida. Que não seja eu, mas que seja o próprio Espírito Santo de Deus ministrando na sua vida. Que não seja você amanhã, mas que seja o Espírito Santo falando através da sua boca. Certo samaritano. Olha o nome dele, certo samaritano. Se levantou, rompeu com todas as limitações, rompeu com todas as barreiras e fez a diferença.
Quanto se levanta comigo, com os meus pastores e com esta igreja nesses dias para romper com todas as limitações, com todos os limites, com todas as circunstâncias. Quanto se levanta neste lugar, nesse lugar, quanto se levanta. É você. Eu vou dar um pulo aqui e vou dizer: é você. Eu vou dar mais outro pulo aqui e vou dizer: é você. Eu vou te levantar em fé agora. É você que será esse instrumento. É você que Deus vai usar. E ele então desce. E eu quero falar agora das suas características. Primeira característica do bom samaritano está aqui no versículo 33. Até o relógio hoje está me ajudando. Eu ainda tenho 1 hora. Eu ainda tenho 1 hora. Amém. 2 pessoas vai ficar comigo. Eu ainda tenho 1 hora. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. O que ele fez, irmãos? Compadeceu-se. Ele tinha compaixão. Quando ele viu algo dentro dele, falou mais forte. Compaixão é ter os olhos de Jesus. A Bíblia diz que certo dia Jesus atravessou de um lado para o outro. E quando ele chegou lá do outro lado, ele deparou-se com uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele viu aquela multidão como ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz que ele se compadeceu-se delas. Teve compaixão. E a Bíblia diz que ele começou a ensiná-las. Por isso que esta geração precisa ser ensinada. O bom samaritano tinha compaixão. O bom samaritano se compadeceu-se daquele homem. Ao contrário dos negligências. O meu nome para eles. Gostou do nome? Ao contrário dos negligências. Ele se compadeceu. E o que é compaixão? É se colocar ao lado e se sensibilizar com a pessoa. O que é compaixão? É sentir a dor, é fazer algo, é estender a mão. O que é compaixão? É um amor forte, é um amor que nos move em atitude. Isso é compaixão. E Deus nesses dias quer levantar uma igreja de compaixão. Uma igreja que vai passar e vai ver. E eu estou pregando para mim. E eu estava vindo ali. E quando eu fui passando, um homem caído em cima de uma fossa. E eu falei: Aí eu volto, não volto. O que eu fiz? Voltei, ué. Eu voltei, tinha 2 cidadãos e um homem lá. E eu falei: o que foi? Ele falou: não é nada não, ele está só bêbado, tomou umas. Aí o cara levantou e eu falei: esse aí está na... Dessa vez eu não acertei, mas das outras vezes eu vou acertar.
Da outra vez eu vou acertar. Deus nos levanta nesses dias. Deus nos levanta como igreja nesses dias, para ter esta sensibilidade, para nos atentarmos, para estendermos a mão. Eu estou pregando de algo que eu estou vivendo. Bispo, é fácil? Não, não é. Mas é possível. A compaixão, ela move com a circunstância. A compaixão, ela não negligencia. E na multiplicação dos peixes, tem algo interessante ali. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos estavam com aquela multidão e já havia 2 dias. E eles não tinham o que comer. Diga assim comigo, eles não tinham o que comer. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: despede eles, Senhor, porque não temos nada para comer. Despede eles para que eles possam ir pelas aldeias e eles então possam comprar alguma coisa para eles e eles comerem. E Jesus diz para eles: dai vocês mesmos de comer. Os discípulos queriam despedir e Jesus queria alimentar. Os discípulos queriam mandar embora, mas Jesus estava os desafiando a eles mesmos a dar de alimento para eles. E muitas vezes nós queremos despedir, e Jesus está dizendo: vocês não têm nada aí. Jesus está dizendo: vocês não têm 5 pães e 2 peixinhos aí. Porque se você tiver 5 pães e 2 peixinhos, esta multidão pode ser alimentada. E de repente apareceu 5 pães e 2 peixinhos. E eles trouxeram até Jesus. 5 pães e 2 peixinhos nas minhas mãos, talvez continue sendo 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos nas suas mãos, pode ser que continue sendo 5 pães e 2 peixinhos. Mas deixa eu falar para você, nas mãos de Jesus, manifesta a multiplicação. A compaixão, ela provoca o milagre. Houve um milagre. Eles trouxeram os 5 pães, os 2 peixinhos, e Jesus deu graças, e foi multiplicando, 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 e eles se alimentaram, a multidão se alimentou, e a Bíblia diz que sobrou 12 cestos de pães. É isso que eu quero ver nesses dias. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu não estou contentando com o natural, eu não estou contentando com 5 pães e 2 peixinhos. Eu me desprendo nesta noite dos 5 pães e dos 2 peixinhos para ver a ação de Deus. E então vem a segunda qualidade do bom samaritano, desse certo homem. Segunda característica dele, a Bíblia diz que ele desceu. Diga assim comigo, ele desceu, e ele untou os ferimentos. Untou com vinho para desinfeccionar e com óleo para curar. Esse certo samaritano estava preparado. E a Bíblia diz que ele cuidou. Diga assim comigo, ele cuidou. Eu fico imaginando ele derramando o vinho. E me permita simbolizar esse vinho aqui. O vinho simboliza o sangue de Jesus. E o óleo simboliza a unção
do Espírito Santo de Deus, que cura, que restaura, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então o propósito desta parábola era levar aquele intérprete da lei a conhecer quem era o seu próximo. Então o bom samaritano, ele se assemelha muito com Jesus. O bom samaritano, ele cuidou. E na parábola das 100 ovelhas tem algo muito lindo. Na parábola das 100 ovelhas, você sabe por que Jesus contou a parábola das 100 ovelhas? Quem sabe? Jesus contou a parábola das 100 ovelhas porque eles estavam indignados, os fariseus estavam indignados, porque Jesus estava sentado e comendo com os pecadores. Eles ficaram indignados, eles não entendiam que Jesus, o Filho do Homem, veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. Eles não tinham a revelação que Jesus, o Filho do Homem, veio para os perdidos. E Jesus estava sentado com eles, estava comendo com eles, e isso deixou eles enfurecidos. E Jesus então começa a contar uma outra parábola, e nessa parábola agora, Jesus diz assim: qual de vós, tendo 100 ovelhas e uma se extraviar, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu? Eu vejo pelo menos 3 princípios nesta parábola. O primeiro princípio, o valor de uma alma para Jesus. O valor de uma alma para Jesus. Jesus diz assim: olha, qual de vocês, que se um destas ovelhas se perder, não deixa as 99 lá em segurança, e não vai em busca daquela que se perdeu? Isso aqui fala comigo e com você, do valor de uma alma, do valor da minha família, do valor dos meus irmãos, do valor da minha célula, do valor desta igreja. Talvez essa 100ª ovelha é uma realidade sua hoje. E eu quero profetizar que ela vai ser encontrada, que ela vai ser encontrada por Jesus, e ela vai voltar de novo para o rebanho, para o aprisco, para a glória do Senhor Jesus. Eu vejo um segundo princípio nesta parábola. Segundo princípio que eu vejo na parábola das 100 ovelhas, eu vejo aqui diligência. Porque ele procurou, diga assim comigo, ele procurou até encontrá-la. Diligência, ele foi. Ele desistiu no caminho, irmãos? Ele desistiu quando ele estava indo? Ele procurou ela por um dia e voltou a desistir, irmãos? Diga assim comigo, não. Ele procurou até encontrá-la. Ele foi diligente, ele teve atitude. Sabe que precisamos de nós nesses dias sermos diligentes, porque quem faz é o Senhor. De diligência. Diligência é se mover, diligência é ir, diligência é voltar, diligência é ter atitude, diligência é deixar o comodismo, diligência é deixar a mesmice, diligência é deixar o medo, diligência é uma atitude que faz toda a diferença hoje nas nossas vidas. Talvez você precisa de diligência lá na sua casa. Talvez você precisa de uma atitude lá na sua casa. Se levante e Deus fará na tua vida.
Se levante e Deus responderá sobre a sua vida. Talvez é na sua vida financeira, talvez é no seu relacionamento, talvez é na sua vida profissional. Se levante e você verá que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer, vai te levantar para você combater o bom combate na força do Senhor, é na força dEle, até encontrá-la. E Ele pega ela e Ele coloca ela em que lugar ela foi encontrada. Diga assim: ela foi encontrada. Ele coloca nos ombros. Cuidado. Diga assim comigo: Ele coloca nos ombros. Quantos estão nos ombros aqui nesses dias? Quantos estão nos ombros aqui nesses dias? Ela foi colocada nos ombros. E Ele voltou cheio de alegria. E Ele reuniu todos os amigos. E Ele fez uma grande festa. Tem que ter festa. Faça uma festa na sua célula por aquele irmão que está chegando. Faça uma festa na sua célula por aquele irmão que está chegando na igreja. Faça uma grande festa. E me chama. E me chama. Chama eu. Chama o pastor George. Chama o pastor Clayton. Chama o pastor Zé Carlos. Chama todo mundo. Vamos fazer uma festa. Maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessita de arrependimento. Não houve só uma festa, não. Houve duas festas. Houve uma festa lá com aquele pastor que encontrou a sua ovelha, mas também houve uma grande festa no céu. Nós precisamos fazermos festa nesses dias. Valorizar. Aleluia. Eu quero fazer uma coisa aqui. Vem cá, meu filho. Eu te coloco nos meus ombros. Vem cá, eu te coloco nos meus ombros. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu te coloco nos meus ombros, crendo que Deus fará sobremaneira na tua vida. Deus abençoe. Eu te coloco nos meus ombros. Aleluia, com muita alegria. Seja abençoado nesta casa. Seja abençoado nesse lugar. Que os teus propósitos possam se cumprir diante do Senhor. Que a sua direção seja a direção de Deus. Que o Senhor te tome nesses dias em nome de Jesus. Eu te tomo pelos ombros. Quem mais que eu vou tomar pelos ombros? Vou tomar Gisele. Vem cá, eu te tomo pelos ombros. Eu te coloco nos meus ombros. Eu cuido de você. Aleluia. Oh, poder. Aleluia. Você pode colocar alguém nos ombros. Você pode colocar alguém nos ombros, cheio de alegria, porque tem valor, porque é especial, porque é bênção de Deus. Aleluia. Coloque alguém nos ombros aí, vai. Coloque alguém nos ombros, diga: eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. O Consolador está neste lugar. É Ele que te fortalece. É Ele que te levanta. É Ele que te sustenta. É Ele que te capacita. É Ele que pode todas as coisas na tua vida. É Ele. É Jesus. Unimos, Pai, uns aos outros. Colocou nos ombros. Pode glorificar o Senhor. É tempo de colocar nos ombros. É tempo de fazer festa. É tempo de revermos os valores. Para muitos não tem valor, mas para nós tem. A centésima tem valor. Todos têm valor. Todos precisam de uma atenção. Eu estou aprendendo com isso, queridos. Todos têm que ter uma atenção especial. Aprendi com você, pastor Edson. Porque você para diante desse homem, ele te dá atenção.
Ele te ouve. Isso é bom demais. Eu estou aprendendo. De repente eu passava de largo, mas agora eu não passo mais de largo. Eu paro para ouvir. Eu paro para colocar nos ombros. É Deus, não é de mim mesmo. De mim mesmo eu vou passar, eu não vou ver. De mim mesmo eu vou negligenciar. Mas agora há uma ação dentro de mim. Há o Espírito dentro de mim que diz: pare, converse, abençoe esta pessoa. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te levantei. Isso é lindo demais. Ele foi cuidado. Ele foi bem cuidado. Todos sendo bem cuidado nesse lugar. Todos sendo bem restaurado neste lugar. E eu vou finalizar, porque eu sinto que vocês não vão me esperar mais meia hora. E eu não vou forçar a barra. Mas eu creio que o Espírito Santo já falou com você. Eu creio que o Espírito Santo já tocou na tua vida nesta noite. Oh, meu irmão, ontem eu rodei o dia todo. E eu fui em busca de ovelhas tão preciosas, que por um momento estava tão bem, mas se encontrou num vale. É isso que nós precisamos nesses dias. É dessa compaixão. Qual de vós? Jesus estava falando o valor de uma alma. Jesus estava falando o valor de uma vida. Qual de vocês, se perder, vocês não vai deixar as 99 e não vai lá? É assim também, eu sento com Ele, eu como com eles, porque eu vim para resgatar aquele que está perdido. Eu te convido para você ficar de pé. E Ele untou os seus ferimentos. Mas Ele fez algo tão lindo também. Ele colocou sobre o seu animal. Olhe para mim, ele estava numa viagem. Eu não sei se Ele colocou aquele homem ferido na frente ou atrás. Mas aquele certo samaritano ficou desconfortável. Talvez a sua viagem já não era mais a mesma. Talvez a rapidez já não foi mais a mesma. Mas ele colocou sobre o seu animal. Ele ficou desconfortável para confortar. Sabe qual é a atitude que vai gerar vida e transformação nesses dias? Desconfortarmos para confortar alguém. Foi isso que ele fez. E ele pegou ele e levou ele para uma hospedaria. E essa hospedaria pode ser a sua cela, pode ser a igreja. Ele tirou 2 denários. 2. E disse: cuida dele. Tem 2 denários aí? Cuida dele. Cuida. Tem mais. Eu vou. Mas eu vou voltar. E se tiver alguma coisa a mais, eu vou pagar. Desprendimento. No homem desprendido.